Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Meu nome é Sônia Lima, sou trabalhadora da Casa Espírita, do Centro Espírita Casa de Amor. Fica localizado na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre a vingança, né? Ela está dentro do amai os vossos inimigos. E a vingança é algo assim que a gente vê tão comum ainda, né, na nossa sociedade, mas os espíritos vêm nos orientar através do Evangelho segundo o Espiritismo sobre essa, né, esse sentimento que já está na hora de sumir dos nossos corações, não é? A vingança. A vingança é uma das últimas manifestações de costumes primitivos que estão a desaparecer no meio dos homens. Ela é um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Eis porque a vingança é uma indicação certa do estado de atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. É, Portanto, meus amigos, isso aqui é muito importante. O sentimento de vingança não deve jamais vibrar o coração daquele que se diz e se afirma espírita. Nós, né? Vingar-se é, vós o sabem, tão contrário a esta prescrição do Cristo, perdoai a vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como nem mesmo é cristão. A vingança é um desejo tão funesto quanto a falsidade e a baixeza, que são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se abandona a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga à luz do dia, né? Ainda tem a covardia nisso. Quando ele é o mais forte, cai como uma besta sobre aquele que considera seu inimigo, desde que a presença deste venha a inflamar a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. O mais das vezes, porém, o vingador assume aparência hipócrita, ocultando no fundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Ele toma caminhos escusos, segue nas sombras de seu inimigo sem despertar desconfianças, esperando o momento certo para feri-lo, sem colocar-se o vingador em perigo. Sem colocar-se o vingador em perigo. Esconde-se do outro, vigiando o tempo todo, preparando-lhe odiosas armadilhas, e, quando surge a ocasião, derrama-lhe veneno no copo. Se o ódio do vingador, porém, não chega a tais extremos, aquele que deseja vingar-se ataca o perseguido na honra e nas suas afeições. Ele lança mão da calúnia, gente, que isso? E no círculo de amizades e de trabalho do perseguido, vai insinuando maldades, né? Porque se faz companheiro da falsidade e da baixeza, né? E aí vai disseminando calúnia, difamação. Assim, quando o perseguidor comparece nos lugares onde o seu quando o perseguido comparece nos lugares onde o seu perseguidor destilou as maldosas insinuações, admira-se de encontrar semblantes frios naquelas pessoas que antes eram amigas e bondosas. Fica estupefato quando as mãos que se estendiam para a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, o perseguido se sente aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e se afastam de si. Ah,
O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais criminoso do que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta cara a cara. Atire fora, portanto, esses costumes selvagens. Atire fora esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa: fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não posso deter-me na ideia que um membro da grande família espírita se atreva jamais a se render ao impulso de vingança, porque diante do insulto ele se inclinará para o perdão. Olha que interessante. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos orientar, os espíritos, né, vem nos orientar em relação à vingança. A vingança é um sentimento tão pequeno, tão atrasado, que é difícil a gente se, se, se debater, se encontrar com um trabalhador espírita com atitudes vingativas, com atitudes caluniosas. Para a gente é assim algo muito antagônico, porque na verdade aquele irmão espírita sabe que o lema do espiritismo é a reforma íntima, é a caridade. Como eu posso utilizar de meios como a falsidade, com a mentira, com a calúnia, para atingir meus irmãos, se eu estou na seara espírita? Porque o Evangelho fala, sim, desse sentimento horrível, mas chama a atenção de nós espíritas. Ainda estou preso a sentimentos como a vingança? Será que a minha atitude não é vingativa? Será que eu não fico feliz quando eu vejo um irmão sofrendo por alguma coisa? Isso também é alimentar sentimento vingativo, porque se você fica feliz com o sofrimento ou a queda do outro irmão, você está alimentando um sentimento que é fora da caridade. E aí você não está seguindo nem o lema espírita e muito menos o lema cristão. Porque quando a gente vê um irmão que nos persegue caindo, o que a espiritualidade amiga espera de nós? O que Jesus espera da nossa atitude? Lamentar. Lamentações e orar para que aquele irmão, naquele momento da queda, possa perceber nessa queda a oportunidade de elevação. E não ficar feliz porque ele caiu. Né? E, puxa, como é covarde esse ato, né? Você se vingar do outro, porque você sabe que ele tem amizades verdadeiras e você se sente prejudicado por esse irmão de alguma forma, você vai e faz calúnia dele para alguém que para ele é caro. Isso é muito pequeno, isso é muito covarde. E um espírita que se diz espírita faz esse tipo de coisa, a gente lamenta, porque realmente falar de espiritismo, estudar espiritismo, ler livros sobre espiritismo, trabalhar numa casa espírita e se permitir esse tipo de conduta, se permitir esse tipo de pensamento, se permitir esse tipo de sentimento, é porque não está conseguindo colocar em prática o que o espiritismo vem nos ensinar.
E aí a gente lamenta por esses irmãos, porque é uma bênção, é uma oportunidade de crescimento gigantesca nós conhecermos a seara espírita e nos envolvermos com ela. Mas se a gente só pratica o espiritismo verbal, ou porque a gente acha que a gente faz a caridade, ajuda algumas pessoas, mas ainda alimenta ódio, ainda alimenta rancor, alimenta vingança, a gente não está sendo nem cristão. O que Jesus acharia dessa nossa atitude? Porque somos seres humanos, nos aborrecemos, né? A gente se decepciona com os irmãos de caminhada, todo mundo tem defeito, todo mundo tem as suas limitações, e aí entra o que o Espiritismo nos ensina e nos convida a praticar, que é a indulgência, o perdão, né? a compreensão, a paciência. Mas não, se a gente é espírita e a gente resolve de alguma forma agir dessa maneira, seguindo de calúnia, de difamação, de mentira, para vingar-se daquele que por algum motivo que você não sabe, talvez esteja sendo um instrumento na mão de Deus para ensinar você alguma coisa. E, sabe, é triste, é lamentável. Por isso que os espíritos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo diz não crer que isso seja possível de acontecer com um trabalhador espírita. Mas infelizmente a gente sabe que acontece. E pode acontecer em qualquer lugar, não somente na casa espírita. Né? Eu referencio a casa espírita por quê? Porque toda a reunião de irmãos encarnados que se faz diante a um propósito do bem, sempre vai haver ataque dos irmãos desencarnados que não querem esse bem. Irmãos desencarnados que ainda se comprazem no mal. E aí o que eles fazem? A obsessão, através de uma forma muito sutil de agir. E inflama em alguns espíritas atuantes, espíritas ponto-chave no contexto da união de um trabalho no bem, e dissemina ideias e pensamentos que, se você não tiver alerta, se você não tiver orando e vigiando, você absolve e coloca em prática. Então, esses ataques, no contexto do trabalho espírita, esse ataque dos irmãos menos esclarecidos é muito comum. Acontece muito, mais do que a gente imagina. E quando me veio esse tema, a vingança, né, e o Evangelho segundo o Espiritismo coloca esse tema chamando, assim, de uma forma bem direta, a atenção dos espíritas, eu me coloco nessa posição. Será que Jesus ficaria feliz com a minha atuação no centro espírita? Será que Jesus ficaria feliz com a forma como eu trato o meu irmão? Eu estou sendo honesta com os meus irmãos? Eu estou sendo sincera? Né? Eu não estou caluniando os meus irmãos espíritas? Como é que eu estou agindo? E aí entra, né, aquele contexto de você começar a se avaliar, você começar a observar como está a sua conduta, se é essa a conduta que Jesus espera de você, e se esse sentimento alimenta o seu coração, se esse pensamento vem na sua cabeça. Né? E é o
que o Espiritismo, é o que o Evangelho segundo o Espiritismo, o que o tema amai os vossos inimigos, o que o tema vingança, vem nos convidar. É claro que esse tema, a vingança, é algo destruidor para todos, não só para um espírita, porque aquele que alimenta a vingança é porque ele alimenta um ódio, ele alimenta um rancor, ele alimenta uma revolta dentro dele, né? E esse irmão que não tem um conhecimento espírita, é mais fácil da gente compreender porque ele tem essa dificuldade de se desvencilhar de sentimentos tão fortes, tão intensos, tão doloroso. Mas é difícil para a gente entender esse tipo de conduta no irmão espírita. É difícil de entender. A gente faz um esforço, principalmente quando você é vítima disso. Mas é aí que está a prova. É aí que está o desafio. Esse é o desafio. Se você se vê numa situação que você está sendo atingida de forma injusta, caluniosa, em qualquer setor, não só no centro espírita, em qualquer setor da sua vida, em qualquer momento da sua vida, na sua família, no seu trabalho, no contexto profissional da sua classe, dentro do espiritismo com os seus pares, no contexto que for. Se você for vítima de calúnia, de difamação, qual é a conduta correta? Não é? Primeiramente, parar, fazer uma prece, pedir a Deus a luz necessária para passar naquela prova sem perder esse mérito. Pedir forças e, principalmente, para que Deus tire do seu coração qualquer sentimento de revolta, de mágoa, de rancor, e que Deus envolva esse irmão na energia da paz, da harmonia. Porque certamente, quando alguém calunia o outro, inventa uma mentira para prejudicar aquela pessoa, quem não está bem nesse contexto? É o caluniador. E o que ele precisa da gente? Misericórdia, compreensão. Se ele se deixou envolver por esse sentimento pequeno de vingança, quem precisa mais de ajuda? Ele. Ainda que o seu coração fique sofrido, fique decepcionado, você tem que ajudá-lo. E o primeiro momento é orar por eles. Não é? Porque a gente não vai conseguir amar o inimigo assim de cara, pá, te amo. Me poupe, né? Não é assim que a banda toca. Mas a gente pode começar algumas ações para que a gente não sintonize na energia do ódio, do rancor e da vingança. E o melhor caminho é a prece. Ore por ele, peça a Deus que o ilumine, que tire dele esse sentimento ruim que está induzindo ele ao caminho errado. A vingança, a calúnia, a difamação não é o caminho da caridade, não é o caminho do perdão. Sabe, chegar diante de Jesus caluniando o seu próximo, puxa, certamente não foi essa proposta que nós apresentamos para conseguir uma nova chance com a reencarnação. Não. Certamente a proposta que fizemos foi passar por isso. E com a bagagem e o conhecimento espírita, passar
por isso e agir seguindo a orientação do Mestre Jesus, né? Eu lembro uma vez, eu li acho que no livro de Joana de Ângeles, e ela contava a história referente à calúnia. Uma caluniadora se arrependeu das calúnias que fez e procurou, não é, a sua vítima. Pediu perdão, explicou o que aconteceu e perguntou para o caluniado, né, para sua vítima, o que ela poderia fazer para reparar essa calúnia, porque ela fez por um momento de ódio, ela queria vingar-se dele, ela queria se vingar, por isso inventou a calúnia, e ela precisava saber como poderia reparar isso. E o caluniado, a vítima disse para ela assim: vá, pegue uma almofada de pluma, suba numa torre bem alta e espalhe as plumas ao vento e depois volte para que eu possa lhe orientar no que fazer. E ela foi, né, feliz da vida, porque ela ia, de uma certa forma, reparar o mal que fez. Subiu na torre, espalhou as plumas todinhas, espalhou, foi uma beleza. E voltou lá com a sua vítima e perguntou o que poderia fazer agora, então. E ele falou: vá, recolha todas as plumas e refaz a almofada. A calúnia sempre vai muito além do caluniador para a sua infelicidade. Veja vocês. Por um ato de vingança impensado, ela agiu de uma maneira covarde, baixa, falsa, espalhou mentiras, caluniou o que pôde, reconheceu, arrependeu-se. Mas a calúnia é algo que ela vai muito longe. Ela atinge, ela faz muitos estragos. E esses estragos, para quem utiliza essa ferramenta, é muito ruim. É muito ruim. Qualquer escolha diferente da caridade, diferente do perdão, diferente da indulgência, é muito ruim. Porque você escolhe a pior ferramenta. E a proposta de um espírita, de um verdadeiro espírita, de um verdadeiro cristão, que uma coisa é a mesma coisa que a outra, nunca, jamais será vingança. E sim um perdão. Ai, Sônia, mas é difícil perdoar, eu não consigo. Eu também tenho essa dificuldade, que é uma dificuldade normal, que todos temos. Mas nós estamos aqui para trabalhar as dificuldades. E essas dificuldades, nós só vamos conseguir vencê-las quando a gente pautar as nossas ações dentro daquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Se nós não tivermos Jesus como modelo, nós não vamos conseguir vencer. Não vamos. E o espírita, mais do que ninguém, tem plena consciência disso. Jesus é o modelo. Não é? Jesus é o modelo. Poxa, se eu não estou conseguindo seguir Jesus, se aquele irmão me irritou, me causou uma raiva tremenda, eu fico bolando algo para prejudicá-lo, invento algo e saio espalhando mentiras sobre esse irmão, eu certamente não escolhi a ferramenta que Jesus me orientou. Então, nós espíritas temos uma responsabilidade muito maior que todos, porque nós sabemos mais do que ninguém a ferramenta que a gente tem que seguir.
E se a gente escolhe a ferramenta errada e se compraz nisso, é porque a gente não está com a conduta dentro daquilo que a gente prega, dentro daquilo que a gente acredita. Isso é muito sério. Porque se eu estou aqui falando numa palestra sobre um tema da vingança, sobre calúnia, sobre difamação, e eu saio daqui e pratico isso que eu estou falando, se eu saio daqui e escolho esse tipo de ferramenta, o que eu estou fazendo no Espiritismo? Me explica. O que eu estou fazendo? Será que essa é a conduta certa? Porque não adianta, espíritas, não adianta você pregar uma coisa e fazer outra. Você vai estar sendo um falso profeta. Você vai estar perdendo a oportunidade que a espiritualidade lhe deu, que a bondade divina lhe concedeu de aperfeiçoamento. E às vezes, nós que somos espíritas, somos envolvidos de uma maneira tão sutil para fazermos isso que às vezes não percebemos. Porque nem sempre estamos no orai e vigiai. Nossas condutas são assistidas por milhões. Nossas condutas são assistidas por milhões. É muito sério as nossas atitudes. Não posso estar aqui numa palestra, não posso presidir um centro espírita escolhendo esse tipo de ferramenta. Isso não condiz com a proposta que eu fiz de reencarnação, com a proposta que eu fiz de crescimento moral, de melhoria moral. E eu só tenho o poder de convencer um espírito revoltoso numa reunião mediúnica se eu tiver força moral. Eu posso ter amor, eu posso ter conhecimento didático, científico. Eu já li todos os livros do Espiritismo. Eu já fiz Dies, Mier, já fiz tudo. Mas se a minha conduta moral for antagônica ao que eu estudei, ao que eu li, o que eu reli, eu não vou estar fazendo nada que se aproveite. E ainda que eu mate fome, que eu leve remédio, que eu faça caridade, mas se a minha conduta não estiver dentro daquilo que eu leio, que eu estudo, também não vai me adiantar. Não vai. Eu preciso, no mínimo, se a minha conduta não é igualzinha que está no Evangelho, eu preciso, no mínimo, mudar meus pensamentos. Porque minhas atitudes só vão mudar depois que eu mudar a cabeça. Senhor, eu estou com muita raiva do fulano. Ele falou mal de mim, ele me intrigou com uma pessoa, caluniou meu nome, eu estou com muita raiva. Raiva é um sentimento que ainda temos. E aí o que a gente faz com ela? Faz uma prece, relaxa, bota mensagem de perdão, tenta compreender aonde está aquele irmão, pede, Senhor, perdoa, ele não sabe o que faz. É um exercício fácil? Não, não é, mas se a gente não tocar isso e se esforçar, a gente vai estar perdendo tempo. Então, meus irmãos espíritas, irmãos universais, nada de escolher a ferramenta da vingança. Confia, trabalha, perdoa, compreende. E se tudo isso não dá para fazer, faz uma prece para esse irmão. Essa prece vai envolvê-lo e vai mudar todo o contexto. E quando você emana uma prece verdadeira para alguém, o sentimento aqui dentro de você muda, altera, harmonia, porque você atrai energias do bem, você atrai espíritos
amorosos, e essa energia da raiva, do ódio, passa. Porque a raiva, ela é algo passageiro. A gente sabe que a decepção é mais demorada, mas a decepção requer o amor, requer esse trabalho da prece, da indulgência, da compreensão, porque só perdoa, eu só tenho motivo para perdoar se eu tiver uma decepção. E aí é a hora da prova, é esse que é o momento. Então eu preciso, mais do que nunca, perdoar. Ou trabalhar para que esse perdão aconteça. E assim nós vamos poder estar diante de espíritos, diante de Jesus, dizendo: Jesus, eu só consegui até aqui. Eu não consegui perdoar de completo, mas eu já consigo orar por este irmão que me passou essa decepção. Você já deu um passo à frente. Agora, quando você passa por isso e começa a arquitetar plano na sua cabeça para prejudicar aquele irmão, para atrapalhar aquele irmão, para denigrir a imagem dele, você vai chegar diante de Jesus: Jesus, eu falhei, eu escolhi a vingança. E aí a gente vai lamentar muito, porque a gente quer que você, sabe, cresça, a gente quer todo mundo, né, bem, para o retorno à pátria espiritual, leve, feliz, com progressos, sabe, vencendo mesmo. Bem, eu agradeço a todos, né, a atenção, que o nosso Mestre Jesus derrame sobre nós sempre a luz do perdão, a luz do amor, né? E muito obrigada. Obrigada a todos que colaboram de forma direta e indireta para a execução destas tarefas. Beijo no coração, fiquem com Deus. Muito obrigada, boa noite.